Show. Deixa eu fechar aqui. Maravilha. Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live semanal. Tava fazendo algumas lives diárias. Aí achei que essa dinâmica de fazer no Instagram não era muito boa. Não tava, não tava gostando muito de fazer essas lives todo dia ali no Instagram. Meio que se perde. Eu gosto de trazer um conteúdo mais aprofundado. E qual que é a intenção dessas lives aqui? É justamente que a gente possa ter um momento em que a gente tenha uma conversa de dono para dono mesmo, né? Ou para dona, né? No caso. Que é a gente falar sobre gestão, falar de como organizar uma agência ou uma empresa, né, de infoproduto como um todo, sem a gente ter que virar um gestor, que é um pouco da bandeira que eu trago, que é um pouco dessa bandeira que eu falo da gente conseguir ter uma visão um pouco mais sistêmica da coisa e que a gente consiga sair do operacional, ir para o estratégico, de fato, para a gente conseguir fazer o que a gente gosta e o que trouxe resultado para a gente, sem a gente ter que mudar de profissão, virar um gestor, que é o que normalmente o mercado tradicional faz. A gente vai falar um pouco sobre isso. É, eu tô meio gripado, então minha voz tá um pouco fanha, eu tô tossindo pra caramba, então já peço desculpa de antemão. E claro, se for possível, que vocês divulguem, chamem mais pessoas para cá, para a gente ter esse papo. Eu sei que com o tempo vão aumentando o número de pessoas, né? As pessoas não estão acostumadas com essa call. E por ser semanal, as pessoas acabam deixando de ver. É por isso que a gente também não deixa gravado, até para ter esse comprometimento aqui. Mas beleza, vamos, vamos seguindo. Qual que é o assunto que a gente vai ter hoje? Sobre o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero mostrar para vocês um plano que a gente desenvolveu, que a gente criou, de como a gente consegue, em 12 semanas, organizar a casa para que a gente consiga sair do operacional, para que a gente consiga efetivamente ter uma empresa que faça as coisas sem depender da gente. Para isso, eu preciso trazer alguns pontos aqui. Deixa eu só abrir um negócio aqui que eu esqueci. Vamos lá. Deixa eu abrir. Legal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aqui. Compartilhar meu iPad aqui. Acredito que vocês estão vendo a minha tela aí. Tá uma tela preta, mas é a tela é a tela do meu iPad. Show. Vamos lá. Qual que é o ponto, qual que é um dos pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês? O principal ponto é a gente entender que o nosso objetivo, que é o que sempre é ensinado para a gente, é que a gente precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Aonde está o grande problema? O grande problema é que a gente tem aqui esse triângulo. Aqui nesse triângulo, a gente tem a base, que é o operacional. Aqui a gente tem o tático. E aqui a gente tem o estratégico. Beleza? Até aí todo mundo sabe. Qual que é o grande problema? O problema é que todo mundo fala para a gente sair do operacional. O que que acontece no operacional? O operacional é do ponto de vista de tarefas. Como assim, tarefas? É tudo que é executado, tudo que é apertar botão, é tudo que é realizar alguma coisa, está do ponto de vista operacional. Do ponto de vista tático, eu tenho tudo que é referente a áreas ou projetos. E do ponto de vista estratégico, eu tenho tudo que é referente a
negócios. Então, para dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, eu tenho, por exemplo, a definição que eu vou lançar um especialista, ou eu sou o especialista mesmo X, que eu quero ter um produto Y e que ele vai ser no formato high ticket. Beleza, isso eu estou definindo do ponto de vista de negócio. A parte de área e projeto é, eu vou vender um produto high ticket, que seria o como que eu vou vender, quais são os funis que eu vou usar, quantos leads eu preciso. Tudo isso aqui é do ponto de vista tático. Eu estou pegando uma ideia e estou jogando para um ambiente de execução, onde eu vou organizar isso aqui em setores. O que que seriam as tarefas? Seria efetivamente subir uma página, subir anúncios, fazer as postagens. Beleza. O que que acontece na maior parte dos casos? Na maior parte dos casos, a pessoa sai do operacional, porque o operacional é fácil sair no digital porque a gente terceiriza tudo. Só que em vez de sair do operacional e ir para o estratégico, que é onde o dinheiro está, a gente sai do operacional e cai no tático. Ou seja, eu continuo sem ter tempo porque todas as decisões e todas as coisas dependem de mim. Tudo que eu faço depende da minha decisão. Então, na verdade, eu não consigo só ficar do estratégico, que é pensar em novos produtos, pensar em novas formas de fazer campanha e melhorar minha audiência. Eu fico nessa parte de o quantos leads, eu fico gerenciando as pessoas. Por quê? Porque elas não fazem o que elas são pagas para fazer muitas vezes, ou porque eu não treino essas pessoas, ou porque eu não tenho confiança. Então, eu saio do operacional, eu não aperto mais botão, mas eu fico travado no tático. Então, todas as decisões dependem de mim. Se todas as decisões dependem de mim, é onde eu entro no burnout ou é onde a coisa anda de lado. Por quê? Porque à medida que tudo depende de mim, eu fico sem uma coisa que é muito importante, que é tempo. Porque vocês concordam comigo que quantidade de especialistas, ou se eu for especialista, quantidade de produto, o como vai ser feito, ou o tipo de comunicação, quem tem que definir isso normalmente é o dono, uma equipe não consegue fazer isso. Todo o resto, a equipe consegue. Então, o que vocês precisam entender, qual que é o real motivo de eu querer sair do operacional e ter uma equipe que faça as coisas sem depender de mim. E essa parte aqui é importante. Existem duas formas de eu crescer na internet, trabalhando com infoproduto. Só existem duas, de eu escalar de verdade. Ou é eu vendendo mais produtos, ou é eu tendo mais audiência. Ou seja, ou eu tenho mais coisas para vender para a mesma pessoa, ou eu tenho mais pessoas para comprar. Ponto. Então só existem essas duas formas de eu conseguir escalar o meu negócio. Qual que é o lance aqui? O que que é importante? Pensando nisso, como eu consigo aumentar a quantidade de produtos que eu vendo? Eu posso criar um novo funil para tentar vender para as mesmas pessoas, só que abordando de outra forma. Tipo, eu fazia lançamento, agora eu vou tentar uma sessão estratégica, um social selling, tá? Eu posso ter um novo especialista, porque daí efetivamente eu tenho um novo produto para vender, ou eu posso ter uma esteira de produto ou uma escada de valor, que são eu ter mais produtos do mesmo especialista. Então eu posso tentar uma abordagem diferente para vender o mesmo produto, eu posso ter novos especialistas ou uma nova esteira. Do mesmo jeito que, do ponto de vista de audiência, eu consigo trazer mais audiência mudando o meu funil, então tendo novas formas de abordar as mesmas pessoas. Eu posso aumentar a minha audiência com um novo especialista, porque eu tenho mais formas de vender, e eu também posso aumentar a minha audiência tendo uma nova estratégia de comunicação. Ou seja, ajustando o meu conteúdo, abrindo a boca do funil, seja lá o que for. Esses são os formatos que eu consigo gerar o quê? Gerar mais vendas.
isso aqui através, né, do marketing digital. Beleza, isso aqui é o básico. Só que qual que é o grande ponto aqui, que é o cerne do que a gente vai conversar aqui? Funil, novo especialista, esteira, escada, tudo isso aqui que eu estou falando, isso aqui a gente está falando do ponto de vista estrutural. Para eu conseguir montar isso aqui, para eu conseguir subir o novo funil, ter um novo especialista, mudar a comunicação, eu preciso de tempo. E eu só consigo tempo através de gestão. Eu só consigo tempo saindo do operacional e indo para o estratégico. Eu só tenho tempo se eu consigo que as pessoas façam o que elas precisam fazer do ponto de vista do tático e do operacional. Beleza? E por que que eu não consigo focar nessas duas coisas e por que o meu resultado talvez não seja aquele que eu desejo? Por três coisas. Existem três motivos que hoje, muito provavelmente, você não consegue ter o resultado que você gostaria, ou você tem o sentimento que você anda de lado. Primeiro, eu não tenho velocidade, ou seja, eu não consigo, se eu precisar fazer mais coisas, eu perco a qualidade. Então, eu não consigo fazer mais lançamentos, aumentar a velocidade das coisas que eu faço. Eu não consigo ter volume, ou seja, não consigo empilhar funis, empilhar produtos, e eu não tenho previsibilidade. Se eu for fazer alguma ação, eu não consigo ajustar isso. Esse é um ponto importante porque isso mostra uma coisa muito interessante. Mostra que você já sabe escalar, porque você já entende do marketing, você já entende da comunicação. O que você não tem é o que a gente chama de capacidade de escala. O que você não tem hoje é justamente a capacidade de escala. O que que significa isso? Significa que se você resolver subir um novo funil agora, você não consegue. Se você decidir fazer um lançamento semana que vem, você não consegue. Se você decidir aumentar um zero no seu tráfego, você não consegue. O importante aqui entender é que o seu problema não é o marketing, não é um funil. O seu problema é estrutural. O seu problema é que se a gente for pensar na estrutura do operacional, tático e estratégico, ou você está muito no operacional ou você está muito no tático. E todas essas soluções que eu estou falando aqui, elas acontecem do ponto de vista da estratégia. O nosso objetivo é sair do operacional e do tático e cair no estratégico. Isso é o que qualquer coisa, qualquer pessoa que entende de gestão vai te ensinar a fazer. O como você sai do operacional e o como você vai para o estratégico. Só que qual que é o ponto importante aqui? O ponto importante é que isso que eu estou falando, ele é uma mudança da forma que você vê o seu negócio. Ele é uma mudança da forma que você vê o seu negócio, porque a gente está acostumado a ser muito controlador, a fazer do nosso trabalho, a conseguir, a ter conquistado as coisas no braço, a ter conquistado as coisas por nós mesmos. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, vocês de alguma forma chegaram no resultado que vocês têm hoje com muita execução, fazendo vários lançamentos ou fazendo copy, desenhando, fazendo tudo o que é possível, só que você sozinho. Sozinho, o que eu digo é que se você fosse abrir qualquer outro negócio, você automaticamente você já entende que você tem que delegar algumas funções. Você não consegue fazer tudo sozinho. Você não consegue ter uma padaria e ser o padeiro e o atendente ao mesmo tempo. Agora, no digital, se eu tenho um problema aqui no tráfego, eu vou lá e ajusto o tráfego. Se eu tenho um problema de de mensagem, eu vou lá e ajusto isso. Eu monto uma página, eu consigo fazer tudo. E esse é o grande problema, porque isso deixa a gente controlador. Então a gente tem dificuldade de sair da operação. E quando sai da operação,
a gente fica microgerenciando, a gente fica vendo se a pessoa está fazendo, se a pessoa não está fazendo. Então, essa necessidade de sair da operação, ir para o estratégico e fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer, o que traz resultado, é algo que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque a gente ainda não conseguiu fazer isso. A grande maior parte das pessoas acha que o resultado vai vir colocando mais esforço, vai vir trabalhando mais. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Mas essa não é uma verdade. Porque se fosse quanto mais trabalho você fizer, mais você ganha, tava todo mundo milionário aqui. E tava todo mundo com os problemas resolvidos. Mas não é o que acontece. Hoje o que acontece é, a gente tem uma porrada de coisa para fazer, sai apagando incêndio, chega uma hora que você é muito mais um zelador de negócio, um bababá de colaborador do que qualquer outra coisa. Você precisa garantir que a pessoa está fazendo as coisas ou não tá fazendo, ou ver antes que a pessoa não fez. E esse é um ponto importante do que a gente precisa trabalhar. Só que aí o pensamento é, beleza, entendi, tamo junto até aqui. Só que como que eu dou esses passos? Como que eu consigo delegar as coisas e sair do operacional sem que o negócio vire um caos se eu nunca fiz isso, né? É exatamente por esse motivo que a gente montou a antigestão, tá? O que que é a antigestão? Vamos lá, deixa eu voltar para o iPad aqui. E aí depois a gente vai para as 12 semanas, que é a promessa dessa live aqui. Uma estrutura de 12 semanas para que você consiga sair da operação, né? Beleza. Então aqui, o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender uma mudança de visão. Lembra, isso é o nome dessas lives é visão de dono, justamente porque a gente precisa mudar algumas coisas. No fim, o que que a gente quer? A gente quer ter uma agência, uma empresa, um negócio que não dependa da gente. Vamos chamar aqui de autogerenciável, tá? Beleza. Aí eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho da gestão tradicional, beleza? E eu tenho o caminho do que a gente chama de antigestão. Eu tenho esses dois caminhos. Qual que é a diferença básica entre os dois? No caso da gestão tradicional, o objetivo principal é você virar um gestor profissional. Esse é o objetivo. A gestão tradicional, ela quer te transformar num gestor profissional. Você vai lá para aprender a ser um gestor, seja lá que lugar for. No caso da antigestão, o meu objetivo é que você continue sendo um especialista ou um estrategista ou dono de agência. Na gestão tradicional, você vai ter uma visão de gestor. No nosso caso, a gente quer ter uma visão de dono. A gestão tradicional, você vai fazer o que precisa, é a performance da equipe. Na antigestão, você faz o que gosta, que é o que te dá dinheiro, tá? Na gestão tradicional, o objetivo é fazer a empresa funcionar, a antigestão é fazer a empresa crescer, tá? A gestão tradicional ela é focada no corporativo, a antigestão ela é focada em infoproduto. E esse é o ponto importante. Por quê? Porque como ele é focado em infoproduto, eu consigo dar todos os exemplos, pensar em todas as estruturas, focado em quem trabalha em infoproduto. Aqui a gente já tem tudo pronto. O que que muda? Para você desenhar uma estrutura que pare de pé sem depender de você no tradicional, você vai levar por volta de 25 meses ou, né, barra 2 anos. O infoproduto a gente leva em até 12 semanas.
que são as 12 semanas que eu vou mostrar para vocês. O que se deve ser feito em cada uma delas. E isso acontece por esse motivo que eu acabei de falar. Você imagina que a gente trabalha aqui muito com sistemas, tá? A gente trabalha muito aqui com sistemas. Me dá um exemplo. O que que é algo, a gente precisa de algo que funcione sem depender do dono, tá? Algo que funcione mesmo que a equipe não esteja tão treinada ou que tenha um nível de baixa competência. Qual que é o exemplo maior disso? O exemplo maior disso é o McDonald's. O McDonald's é um grande exemplo. Para quem já foi, né, no McDonald's, acredito que todo mundo, você vê que necessariamente as pessoas não têm a maior competência. Eles não têm a maior competência. Tanto que o McDonald's é a empresa que mais contrata ex-moradores de rua que existe. Por quê? Porque eles têm um sistema que funciona muito bem. Você não consegue queimar uma batatinha no McDonald's, mesmo que você queira. Quando você enfia a batata no negócio lá, dependendo da temperatura que ela fica, começa a pitar aquele monte de coisa. O que que eles fizeram? Eles fizeram um sistema à prova de incompetência. Então, qualquer pessoa que chegue ali, o negócio é tão processual e tão organizado que ele garante que tem algumas pessoas capacitadas que mantêm o sistema rodando e o sistema garante que tudo está funcionando do jeito que tem que funcionar. Esse é um ponto importante. Só que pensa comigo, por que que no McDonald's isso funciona? No McDonald's isso funciona porque é um negócio extremamente repetitivo e padronizado. Qual outra coisa que é extremamente repetitivo? O que a gente faz. Lançamento é Ctrl+C, Ctrl+V, tem muito tempo. Vai mudar uma variável ou outra? Vai, mas é basicamente a mesma coisa. A maior parte do funil é muito parecido. Pô, eu rodo perpétuo e rodo vários funis. São otimizações, mas é basicamente a mesma coisa. Todo mundo vai gerar audiência, levar a consciência da audiência, chamar para um evento, fazer um pitch. Independendo do seu evento, vai ser um evento, dois eventos, se é gravado, se não é. Ou vai levar a pessoa para uma sessão estratégica. Não importa o que for, só que são coisas extremamente repetitivas. Se são coisas extremamente repetitivas, a gente pode montar um sistema que seja a prova das coisas darem erro. Então, se é um sistema à prova das coisas darem erro, ele não precisa tanto de mim. É a analogia do McDonald's. Eu preciso montar algo que ele não que ele funcione sem a minha presença. Óbvio que não quer dizer que vai ter um monte de gente destreinada. Só que você consegue entender quem precisa ser treinado e quem não precisa ser treinado, tá? Antes de eu passar as 12 semanas para vocês aqui, faz sentido o que eu tô falando? Deu para entender o porquê que a gente precisa pensar o nosso negócio do ponto de vista de gestão, mas sem necessariamente querer virar um gestor? Deu para entender? Falem comigo aí, pessoal. Tem 15 pessoas aqui, mas vamos conversando. Ou não tem ninguém me escutando, né? Beleza. Massa. Qual que é o lance? Qual que é o lance aqui? A gente precisa entender, e é o ponto mais importante, o que que é um negócio de sucesso no digital. O negócio de sucesso no digital é um negócio que seja lucrativo, previsível, escalável e sustentável. Precisa ser lucrativo, previsível, anotem isso, lucrativo, previsível, escalável e sustentável. Por que que o nosso negócio é tão lucrativo? Ele é lucrativo por causa de três grandes motivos, tá? Ele é lucrativo por causa de três grandes motivos. Primeiro motivo, a gente vende conhecimento. E como a gente vende conhecimento, o conhecimento ele não é ancorado em nenhum valor pré-definido. Por exemplo, eu tenho essa garrafinha de água. Se eu falar para vocês que essa garrafinha de água é R$ 100, você acredita. Se eu falar para vocês que essa garrafinha, né, de água custa 5.000, você já ia achar estranho. Por quê? Porque ela já tem um valor mais ou menos ancorado. Agora, como a gente vende informação e conhecimento, não. Pode ter uma pessoa
que a call custa R$ 100 e pode ter uma pessoa que a call custa 5.000. Uma hora de call comigo é um preço totalmente diferente de uma hora de call com o Érico Rocha, mesmo que a gente fosse falar as mesmas coisas. Então eu tenho uma margem muito grande, por quê? Porque o meu valor, ele é ancorado, o que eu vendo é ancorado no quanto eu consigo de gerar de valor, diferente de uma garrafinha. É muito difícil eu gerar valor o suficiente numa garrafa para cobrar 5.000. Então, esse é um dos motivos que minha margem é grande. Só que isso está atrelado ao custo de entrega. Por quê? Porque aqui eu tenho 16 pessoas aqui. Se eu tivesse 100, 200, 300, 400 ou 1.000, a minha estrutura seria a mesma coisa praticamente. Talvez eu teria que pagar um plano maior do Zoom para 1.000 pessoas. Mas a estrutura é a mesma. Então eu alinho uma coisa que eu consigo cobrar muito, com um baixo custo de entrega, e com uma coisa que é muito importante, que é o terceiro ponto, que é eu tenho uma audiência e uma capacidade de capilarização praticamente infinita, porque eu consigo me comunicar com quase qualquer pessoa, porque é um meio digital. Se eu monto um negócio físico, né, uma padaria, uma pizzaria, uma academia, eu consigo atender aquela região. No digital, quanto mais audiência eu conseguir, melhor. Eu posso pegar os meus produtos e legendar, ou pegar uma inteligência artificial e colocar tudo em chinês e vender na China, entendeu? Eu tava, inclusive, semana passada eu fiz uma imersão e tava com um mentorado meu, que ele vende pro nicho de odontologia, e o professor dele o especialista dele dá aulas em inglês. Aonde ele mais vende é na Ásia, ele vende muito na Índia e vende muito para país árabe, é onde ele mais vende. Ó que doido. Então eu tenho um negócio que eu consigo cobrar o valor que eu quiser desde que eu gere valor. O meu custo de entrega é baixo porque é um negócio gravado e ao mesmo tempo que eu tenho quase audiência infinita. É por isso que esse negócio é tão rentável. Só que qual que é o ponto importante aqui? Que essa é a primeira coisa que você precisa entender dentro do nosso negócio. Como eu vendo conhecimento, como eu vendo conhecimento, quanto melhor eu for em uma coisa, mais caro eu vou conseguir cobrar e mais dinheiro eu ganho. Ah, Marcelo, mas isso é óbvio. Não. Não é óbvio por quê? Porque se você for o melhor personal trainer do mundo, não garante que você tenha uma academia de sucesso. Se você for o melhor pizzaiolo do mundo, não garante que você tenha uma pizzaria de sucesso. Se você for o maior alfaiate do mundo, não garante que você tenha uma alfaiataria de sucesso. Só que se você for o melhor estrategista do mundo, é praticamente garantido que você vai ter um negócio de sucesso no digital. Se você for o melhor especialista da sua área e for vender o conhecimento, praticamente garante que você vai ter sucesso. Óbvio que você não vai ser, pode não ser a pessoa mais bem-sucedida, mas muita gente que começou como estrategista pegou um especialista muito bom e vende pra caramba. Por quê? Porque o cara já é muito foda. Você pega um médico muito foda, você pega um nutricionista muito foda, essas pessoas vendem muito. Então, isso mostra que existe uma correlação daquilo com que eu faço bem e gosto de fazer com o resultado que eu gero. E só no digital isso acontece, só com infoproduto isso acontece. Por quê? Pelo motivo que eu acabei de explicar. Porque eu vendo conhecimento. Se eu vendo conhecimento, quanto mais eu foco naquilo que eu sou bom, maior o meu resultado. Então, muito provavelmente, um copy muito bom vai ganhar muito dinheiro. Muito provavelmente, o gestor de tráfego muito bom vai ganhar muito dinheiro, por causa dessa correlação que a gente tem no digital. Pensando nisso, eu preciso desenhar uma estrutura que me propicia fazer o quê? Fazer mais vezes, mais tempo, aquilo que eu gosto, que é o que a gente chama aqui internamente de zona da genialidade. Por isso que o mantra, o grande objetivo de quando eu criei a antigestão é que mais pessoas pudessem fazer o que ama e delegar todo o resto. Porque ao fazer o que você ama é quando você gera mais transformação e é quando você tem mais dinheiro. Então você vai ganhar dinheiro fazendo o que você ama e delegando todo o resto.
Se você for estrategista, você vai estrategiar. Se você for especialista, você vai fazer o que um especialista precisa fazer, que normalmente é tempo de tela, que é vender, entregar, fazer conteúdo. Todo momento que eu, como especialista, não estou em tela, eu estou perdendo dinheiro. Toda vez que eu, como especialista, não estou fazendo, não estou me comunicando, não estou na rede, eu estou perdendo dinheiro. Porque hoje o principal motivo de conversão é o watch time, é tempo de tela. É por isso que tanta gente grande faz lives diárias. É por isso que tem tanta gente que faz uma porrada de corte, porque é tempo de tela, é tempo de tela, né? Então muita gente vai para esse lado. É por isso que agora está tendo também muito lançamento pago, onde a imersão é de um dia, 2 dias, onde você tem muito tempo de tela com a pessoa, porque isso ajuda muito na conversão. E esse é um fator importante. Pensando nisso, o como a gente consegue desenhar essa estrutura? O como que a gente consegue montar esse sistema? Porque não é só uma estrutura de equipe. E como essa é a primeira live que eu estou fazendo, eu estou contextualizando o todo para que depois das próximas lives a gente comece a aprofundar em diversas coisas diferentes dessas que eu estou falando. Aqui eu estou dando um framework geral, mas a gente vai aprofundar em equipe, em processo, em diversas coisas. Só que primeiro a gente precisa entender esse ponto, tá? Vamos voltar para o iPad. Vamos lá. Boa. Então, como que é o sistema que a gente utiliza aqui? O primeiro ponto, né, que é o que a gente vai sempre pensando as coisas em camadas, e tem muito a ver o lance da camada com o lance da quantidade de esforço que a gente faz, tá? Qual que é o nosso objetivo primário? Nosso objetivo primário é venda, dinheiro, tá? Colocar dinheiro no bolso. Para eu conseguir vender, eu preciso do quê? Ou de mais produto ou de mais audiência, que eu acabei de explicar para vocês. Para eu conseguir ter mais produto e mais audiência, eu preciso ajustar a minha estratégia. Seja uma estratégia de comunicação, né? Seja ela de venda, que como eu falei aqui em cima, eu consigo aumentar a quantidade de produto pensando em funil, pensando em esteira, pensando em comunicação, tudo isso aqui tem relação com estratégia. Para eu conseguir focar na estratégia, eu preciso de tempo. E para eu ter tempo, a gente precisa ter uma equipe, uma empresa que faça as coisas sem depender da gente, que é o que a gente está chamando aqui de anti-gestão, que é o meu modelo. E por que que eu estou desenhando isso aqui? Porque tudo isso aqui é esforço, é energia. É muito mais difícil, a gente tem a tendência a gastar energia aqui. É muito mais difícil a gente focar nossa energia só na venda. Por quê? Porque se eu não tiver isso desenhado, é aqui que eu entro num burnout, que eu fico só tentando vender, eu fico só tentando levar mais pessoas para live, eu fico só tentando diminuir o custo por lead, e essa é uma briga que nunca tem fim. É muito mais fácil eu gastar minha energia aqui. Porque se eu gastar minha energia montando esse sistema, eu começo a ter pessoas que pensam como eu penso. E por que que eu preciso ter pessoas que pensam como eu penso? Desculpa por ser extremamente repetitivo, mas esse é meu papel aqui, operacional, tático e estratégico. Eu só consigo delegar o tático se eu tiver pessoas que vão pensar como eu. O que que significa pensar como eu? São pessoas que conseguem tomar decisão como eu tomaria. Simples assim. Eu tinha uma empresa de eventos, e dentro da minha empresa de eventos, uma das formas da gente trabalhar, eu trabalhava com formatura, trabalhei 15 anos com empresa de evento. Um dos pontos importantes que eu dizia, né, que eu mostrava para todo mundo era, ó,
O nosso objetivo principal é que as pessoas se sintam como se estivessem em casa. Então, se você recebe uma visita, você tem uma cama que é bonita e uma cama que é confortável, você coloca essa pessoa em qual cama? Na bonita ou na confortável? Se você recebe uma visita. Vou fazer umas perguntas aqui para vocês falarem comigo, para eu não me sentir sozinho aqui. Na confortável ou na mais bonita? Vou fazer uma outra pergunta. Se a pessoa chega em casa, eu tenho uma taça linda para tomar água, só que ela tá suja, e um copo de requeijão que tá limpo, eu vou dar em qual? Muito provavelmente eu vou dar no que tá limpo, tá? Essa é a lógica do tipo, se eu tenho como objetivo que a pessoa que vá. Vou lavar a taça, eu tô contando que você vai pegar na hora ali, né? O que eu quero dizer é que assim, quando a gente pensa no conforto da pessoa, a gente toma uma decisão. Quando a gente quer impressionar, a gente toma outra decisão. Então, se o meu objetivo é conforto, pode ser. Eu vou colocar a pessoa na cama, que é mais feia, mas é mais confortável. Se eu quero chamar atenção, eu vou levar a pessoa para a cama mais bonita. Para mim, como eu trabalhava com um público mais velho, né? Que é família, e que muito provavelmente a formatura é o segundo momento mais importante após o casamento, né? O casamento vem primeiro, a formatura em segundo. Eu queria que as pessoas sempre se sentissem em casa. E eu colocava essa cultura para as pessoas. Qual que é o objetivo? Que as pessoas pensem como eu pensava. Chegou um momento, um evento que tinha 15 mil reais sobrando do evento e precisava ser gasto. E tinha duas decisões que a minha equipe precisava tomar. Ou a minha equipe ia gastar 15 mil reais em LED, em painel de LED, para ficar mais bonito, porque se o evento ficasse mais bonito, comercialmente, para mim era melhor, porque eu levava clientes lá e era mais bonito. Ou eu podia gastar o mesmo 15 mil reais em climatização. Como o lugar era muito quente, era um evento em Uberaba, a gente podia deixar o clima melhor. Eu não participei dessa negociação, não participei dessa conversa. Mas o que que vocês acham que minha equipe decidiu? Colocar 15 mil reais em painel de LED ou 15 mil reais em climatização? Climatização. E por que a climatização? Justamente porque um dos meus valores era que a pessoa se sentisse em casa. O que que é isso? Isso é DNA, isso é cultura, isso é eu criar pessoas que consigam tomar decisão como eu tomaria. Porque você concorda que se eu não tivesse isso, o que que ia acontecer? Eu tô no tático, quando tivesse essa discussão, alguém ia bater na minha porta e falar: chefe, seguinte, eu tenho 15 mil reais sobrando aqui. O comercial quer gastar no painel de LED para vender mais. Agora o atendimento quer gastar na climatização. Por quê? Porque o atendimento ele recebe meta e nota em cima de satisfação e o comercial quer vender mais para receber comissão. O que que acontece? Toda decisão teria que travar em mim. Quando eu crio esse sistema, eu mato isso. As pessoas começam a pensar sem depender de mim. Esse é o grande objetivo. Só que eu também preciso pensar numa forma de que tudo funcione, né? De que tudo funcione eu não estando perto, mesmo que essas pessoas não pensem necessariamente como eu penso, mas eu preciso ter isso estruturado. Dentro disso, é exato, né? Dentro disso não, é isso que o nosso modelo faz. A antigestão, ela faz isso. A antigestão, o coração dela é o que a gente chama de sistema 3M. E eu tô falando tudo isso para mostrar o passo a passo das 12 semanas para vocês. Dentro disso, a gente tem o primeiro ponto, que é um modelo de escala máxima. O que que é esse modelo de escala máxima? É eu conseguir ter uma estrutura que me dá capacidade de escala. É o como eu consigo crescer, o como eu consigo crescer sem ter que aumentar a minha equipe. Por quê? Porque quanto mais eu aumento minha estrutura, mais complexo ela fica. Quanto mais complexo ficar, mais difícil é gerenciar. E o que acontece quando fica difícil de gerenciar? Se fica mais complexo, fica mais difícil de gerenciar. Se fica difícil de gerenciar, o que acontece? Tira o meu tempo do estratégico.
tira o meu tempo daquilo que eu faço bem. E é onde está o dinheiro. Então, ter um novo canal no Instagram, por exemplo, ter um canal no Instagram, fazer YouTube aumenta a complexidade. Um novo canal de venda aumenta a complexidade. Um novo funil aumenta a complexidade. Um novo especialista aumenta muito a complexidade. Que é o quê? Tudo isso aqui que eu falei que é estrutural aqui, tudo isso aumenta a complexidade. Se aumenta a complexidade, fica mais difícil de gerenciar. Se fica mais difícil de gerenciar, me tira do foco. E se tira do foco, eu perco dinheiro ou começo a andar de lado. Só que a gente tem a mania de aumentar a complexidade no digital. Por quê? Porque dá. Porque pensa assim, você vai ver que eu sempre dou exemplo de padaria. Não sei se meu sonho é ter uma padaria, mas pro cara que é dono de uma padaria, você concorda que antes dele montar uma outra padaria e ter que gastar com aluguel, com maquinário, com um monte de coisa, ele vai otimizar o máximo que ele consegue a primeira padaria? Antes de montar uma outra? Porque antes da gente escalar o máximo de resultado que a gente tem, a gente fica procurando um novo funil, um novo especialista. Por quê? Porque a gente acha que esse é o problema. Quando eu tenho um problema de resultado, eu acho que o problema é o funil, que o problema é a estratégia, eu vou fazer mais conteúdo. Mas não, o seu problema é a capacidade de escala. É aí que o modelo de escala máxima funciona. Eu vou falar um pouco mais dele, tá? Beleza. Depois disso, eu tenho o terceiro ponto que está aqui, que é o que a gente chama de máquina de performance, que é equipe. Então, aqui é modelo de negócio e estrutura, aqui é equipe. E depois disso, eu tenho o que a gente chama de monitoramento previsível. Esses três pontos é o que garante que as coisas funcionem. Como assim, Marcelo? O meu modelo de escala máxima, ele garante que eu consiga crescer sem ter que aumentar a minha estrutura. Ele garante que eu tenha capacidade de escala, que é aquele lance. Marcelo, quero fazer o novo funil, pode fazer. Quero ter um novo especialista, pode colocar. A máquina de performance é que garante que eu tenho pessoas que conseguem tomar a decisão sem eu estar no dia a dia, porque eu quero estar no estratégico, eu quero fazer o que eu gosto, eu dependo dessas pessoas para executar. Só que por que que elas conseguem executar sem precisar de mim? Porque eu tenho um modelo muito bem definido, eu tenho o meu DNA muito bem definido. Se eu tenho o DNA bem definido, toda vez que as pessoas precisam tomar uma decisão, elas dão uma olhada aqui. Eu tenho um código de conduta muito bem feito. A maioria não tem isso. E por último, o monitoramento previsível. Como que eu sei? A batatinha do McDonald's que apita para o cara não errar. É o hambúrguer que ele gospe praticamente quando o negócio já está pronto. O como eu garanto que as coisas estão acontecendo, porque daí eu fecho o modelo perfeito. Eu tenho pessoas engajadas que sabem o que tem que fazer, porque a todo momento elas conseguem olhar nesse modelo se está funcionando ou não, ao mesmo tempo que eu tenho o monitoramento que garante que essas pessoas estão fazendo certo. Então, o monitoramento garante que a equipe está fazendo o que precisa fazer. E a equipe engajada garante que os meus processos estão funcionando caso eles deem errado. Então eu tenho como se fosse uma dupla conferência que garante que tudo isso funciona, com o objetivo do quê? De liberar o meu tempo. Porque fazendo isso aqui, eu consigo três coisas: velocidade, volume e previsibilidade, que é exatamente o que você não tem hoje. Se você não se envolve, a previsibilidade fica uma zoeira. Você não consegue ficar empilhando coisas nem trazendo mais porque você não tem capacidade de trazer coisas em mais volume. E você não consegue aumentar a velocidade para conseguir fazer mais vezes a mesma coisa. Isso aqui é o quê? Capacidade de escala. É isso que esse modelo te dá. Beleza? E aí, dentro desse modelo, a gente tem um formato para entregar isso, para estruturar isso em 12 semanas. Eu vou passar o que tem nessas 12 semanas, tá? Essas 12 semanas, elas são divididas em 5 fases, tá? Sendo que a ela leva, fase um leva uma semana, a fase 2 leva 2 semanas, a fase 3 leva 2 semanas. A fase 4 leva
4 semanas e a fase 5 leva 2 semanas. Não, tá faltando. Tem uma semana a menos aqui, né? Que tá dando 11. Enfim, então conseguimos fazer em 11 semanas, mas depois eu vou ver certinho aonde que faltou uma semana, aonde faltou uma semana aqui, tá? Mas, enfim, então temos aqui as semanas, beleza? Vamos fase por fase. Vamos lá. Primeira é a fase 1. Deixa eu diminuir esse ar aqui que eu tô com calor. Calma aí. Primeira coisa que eu tenho aqui é a fase 1. Vamos lá. A fase 1 é o que a gente chama de diagnóstico e mapeamento do caos, tá? Qual que é a lógica aqui? O que que a gente precisa fazer nessa etapa? O principal ponto, isso aqui leva uma semana. Vou botar que isso aqui é a semana. Ah, não, tá certo, são 12 semanas mesmo. Você quer uma semana, tá certo, deu 12. Isso aqui é a semana 1, tá? Isso aqui é a semana 1, diagnóstico e mapeamento do caos. Beleza? O que que eu preciso fazer aqui? Qual que é o objetivo? Pensa comigo. Você hoje, muito provavelmente, não tem tempo. É óbvio que tudo que eu ensino do ponto de vista de gestão, eu estou partindo de um pressuposto que você sabe vender na internet e que você tem um bom especialista. Porque se o especialista é ruim, se o produto é ruim, ou se você não sabe vender, você não tem que estar pensando em gestão agora, porque seu caso ainda é sobrevivência. Então aí você nem deveria estar aqui. Estou levando em consideração que você tem um produto, tem um especialista e sabe vender, né? Levando em consideração que eu falo de gestão. Então, dentro disso, você muito provavelmente não tem tempo para fazer o que você precisa. E aí você depende da nova metodologia, da nova estratégia mirabolante, porque você não consegue pegar uma estratégia e aprofundar o máximo que você quer. Ou de ter um outro especialista ou aumentar um novo produto. Às vezes a gente reclama, pô, mas meu especialista não faz conteúdo. Se o seu especialista te entregar 50 vídeos hoje, você consegue dar vazão para isso? Se o seu especialista falar, quero fazer um lançamento semana que vem, você consegue se organizar para fazer isso? Se eu abrir agora a sua melhor campanha no tráfego e colocar um zero a mais, você consegue dar conta disso ou o negócio não funciona? Então, muito provavelmente, você não tem tempo. É essa primeira fase, essa primeira etapa, é justamente isso, é liberar o tempo. O grande objetivo aqui é a gente fazer um mapeamento, e a gente sempre faz um mapeamento em duas vertentes. Na vertente pessoal, a gente tem um exercício aqui que a gente chama exercício do farol, que é um exercício onde mapeia o seu tempo. Então a gente faz do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de negócio. Do ponto de vista pessoal, são as tarefas que eu faço e o que eu consigo delegar. Ou seja, quais tarefas eu faço hoje que eu não deveria estar fazendo. Esse é o primeiro mapeamento que a gente tem que fazer. Quais tarefas que eu faço hoje eu não deveria estar fazendo. Do ponto de vista de negócio, eu faço uma mensuração que se chama uma análise de complexidade, que eu pego todo que vou falar, eu tô falando eu pego, mas o que você deve fazer, né? Você deve analisar todos os seus produtos, você deve analisar todos os seus especialistas e analisar em 3 pontos. O ponto 1, o quanto ele te dá de retorno. O ponto 2, o quanto ele demanda da sua equipe. E o ponto 3, o quanto ele demanda de você. Quando você analisa todos os seus produtos e quando você analisa toda a sua especialista estrutura, você consegue entender a complexidade do seu negócio. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que o jeito mais fácil de ganhar dinheiro é um especialista, um produto
uma oferta e pelo menos R$ 1 milhão. É muito mais fácil, porque sua equipe tem uma coisa para se preocupar, você consegue ajustar o seu funil. É o que eu faço aqui. Hoje, basicamente, é óbvio que você não vai deixar dinheiro na mesa e não ter um downsell. Tô falando um produto principal. Hoje, basicamente, eu tenho só minha mentoria. Eu tenho só minha mentoria, eu tenho um formato principal de venda, que é o webinário que eu faço, o webinário pago, um produto, um webinário, uma oferta e um especialista, que no caso sou só eu, porque a equipe é minha mesmo. Eu vou potencializando isso. Aí eu consigo ter um resultado muito maior porque eu estou focado nisso, porque minha complexidade é baixa. Beleza? Então, o primeiro ponto, que é essa fase um que dura uma semana, é eu fazer esse monitoramento. É eu entender aonde eu estou gastando o meu tempo e qual é a complexidade do meu negócio, porque o meu objetivo é liberar o meu tempo para eu conseguir fazer o que é importante, que é o que me dá dinheiro, que é aquilo que eu sou bom. Se eu sou estrategista, estrategiar. Se eu sou especialista, produzir conteúdo ou estar aqui falando. Beleza? Aí a gente vai de posse dessas informações para a fase 2. A fase 2 são as semanas 2 e 3, tá? O que que é essa parte aqui? Agora a gente entra no que a gente chama de delegação estratégica, tá? Delegação estratégica, que é basicamente eu pegar todas essas informações aqui de cima e descobrir o que eu consigo delegar e para quem eu vou delegar. Aqui eu preciso sempre tomar uma decisão. Primeiro ponto, que eu já defini aqui na parte de cima, que é o que delegar. Isso aqui é onde? Isso aqui eu defini aqui na parte de cima. O que delegar. Depois, para quem? Para quem eu tenho normalmente duas alternativas, né? Ou eu preciso contratar, ou eu preciso treinar uma pessoa que eu já tenho. Se eu contratar, eu preciso também contratar e treinar. Se eu já tenho em casa, eu preciso só treinar. Dentro disso, né, eu vou pegar, vou treinar essa pessoa e vou passar a tarefa para essa pessoa. Só tem um jeito de eu sair da operação. Só tem um jeito de sobrar tempo, se eu pegar uma tarefa que eu faço e entregar para outra pessoa fazer. Então, nessa parte de delegação estratégica, é isso que eu faço. E é óbvio que depois disso, eu vou desenhar, né, um processo para delegação. Por quê? Porque delegação é uma ferramenta. Existem vários passos que é uma delegação efetiva. Depois, no final, que eu fizer isso, eu vou delegar até a pessoa estar apta. Então, das duas, uma. Ou a pessoa conseguiu fazer, ou a pessoa não conseguiu. Se a pessoa conseguiu, maravilha. Vamos delegar a próxima tarefa para outra pessoa. Se ela não conseguiu, eu vou ou treinar novamente ou eu vou demitir. Demitir, o que eu digo é, né, tirar essa pessoa de executar isso. Isso aqui normalmente leva de 2 a 3 semanas. Por quê? Às vezes demora mais tempo para delegar, mas demora 2 a 3 semanas para você desenhar esse framework e entregar para a pessoa. Depois que eu passei, e aqui a gente ainda não aprofundou, não desenhou nada da metodologia, que é essa metodologia 3M aqui que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eu preciso de tempo para fazer isso. Então, as primeiras 3 semanas das 12 é o quê? Eu liberar o seu tempo. Então, fase um, fase 2 é, pô, Marcelo, o que que eu faço aqui normalmente? Normalmente, você consegue ter em 3 semanas 10, 15, 20 horas a mais na sua semana, quando você delega isso. Vamos supor que na pior das hipóteses você tem 10 horas a mais na semana. Com 10 horas a mais, dá para você implementar tudo que eu estou falando com o pé nas costas, ainda vai sobrar tempo para você fazer outra coisa, tá? Então, beleza, aqui eu libero o seu tempo, você consegue liberar e tá todo mundo feliz. Aí agora a gente vai para a fase 3, porque não adianta liberar o seu tempo, porque à medida que for crescendo, o seu tempo começa a ficar escasso de novo. Por quê? Porque você deixou de fazer tarefas menos importantes.
Eu garanti que você não tá no operacional, mas o tático tá todo momento te enchendo o saco. Aí a gente vai para a fase 3. A fase 3 são as semanas 4 e 5, tá? O que que é a fase 3? A fase 3 aqui, a gente vai para onde? Para definição do modelo de escala máxima. Agora a gente entrou no primeiro pilar da antigestão. Agora você tem tempo e você vai fazer isso. Então não é o ideal aguardar 3 meses de experiência para treinamento. Em 2 semanas já é possível identificar sucesso ou não no desempenho. Então, depende, na verdade, porque uma coisa é você contratar a pessoa para ela fazer todas as tarefas dela. Isso vai demorar um certo tempo para a pessoa desenvolver. Esse negócio de 3 meses de experiência, isso aí não vale de nada. Em um mês já é para você saber se a pessoa consegue ficar ou não. 3 meses é porque via CLT é isso aí, experiência, enfim. Só que em um mês você já consegue entender se a pessoa tá apta ou não. Qual que é o erro que a gente faz bastante? A gente contrata uma pessoa, vamos supor que você contratou um gestor de tráfego. Você começa a dar um monte de campanha para o cara fazer. Qual que é o problema? Em um mês, você só testou a parte técnica. Só que, na verdade, você precisa testar a parte comportamental. Porque o que vai fazer essa pessoa tomar a decisão como se fosse você é a parte comportamental, não é a técnica. É o como ele enxerga o mundo e como ele faz as coisas. Então, quando a pessoa entra, o ideal é você dar um monte de experiência pro cara, colocar o cara em várias situações diferentes para você conseguir medir isso. Aqui eu tô falando da gente delegar uma coisa específica. Então, por exemplo, eu tenho um mentorado meu, grande, com 300 mil seguidores, que fatura 2 milhões por ano, que ainda edita os próprios vídeos para postar. O delegar que eu quero dizer contratar, não precisa ser contratar uma pessoa CLT para sua equipe. Pode ser simplesmente você contratar um terceiro. Porque se a pessoa fica editando vídeo para colocar e leva 2, 3, 4 horas para fazer isso, é eu contratar um freela que eu resolvo esse problema. Ou seja, em uma semana eu liberei 4 horas dessa pessoa. Beleza que aqui eu estou dando exemplo de uma coisa fácil. Às vezes é um pouco mais complexa. Às vezes a pessoa gasta muito tempo com financeiro. Aí você precisa trazer um BPO, tá? Então, esse que é o lance. Se eu trabalho só com equipe remota, eu tenho os dois, tá? Eu trabalhei 15 anos, né, só física, tive 3 negócios no físico, e depois que eu vim pro digital, fiquei remoto, agora eu tenho equipe física e tenho remoto também, tá? Minha agência é física, mas onde eu sou especialista é remoto, mas por pouco tempo, né? Vou tudo pro físico. Então, beleza. Aí dentro disso, eu tenho a definição do meu modelo. E por que que é importante eu definir meu modelo? Por causa desse desenho aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui a minha estrutura 1, 2, 3, 4, tá? São tamanhos de estrutura. Isso aqui é estrutura. Estrutura é o quê? Processo, equipe, sistema, todas essas coisas. E aqui em cima eu tenho o meu faturamento, beleza? Então vamos supor que o meu faturamento é 500 mil por ano, 1 milhão por ano, 5 milhões por ano, milhões, né? 10 milhões por ano. Então, se eu tô com 500, eu preciso ter uma estrutura 1. 1 milhão, estrutura 2. Estrutura 3, beleza? Essa estrutura é o que é o que eu ensino nos meus programas, é a estrutura. Isso aqui é a nossa metodologia. Mas só para você entender a lógica. Muita gente fatura, sei lá, 500 mil por ano e tá numa estrutura 2. E tem gente que fatura 1 milhão e tá na estrutura 1. Qual que é o problema? Quando você está no 500 mil e uma estrutura 2, é fácil você entender que a sua estrutura é muito grande para o tanto que você fatura. Então, o que acontece? Você perde dinheiro. Por quê? Porque sua margem é pequena. Porque você fatura, você tem um faturamento de 500, que deveria estar no nível 1, mas a sua estrutura está no nível 2. Ferramenta cara, você tem muita equipe, você tem muito terceiro, você tem uma galera muito júnior. Só que o mais complexo é quando você fatura 1 milhão e tá com um. Na estrutura um, que você pode pensar, cara, mas se a minha estrutura é menor, ela é enxuta, não é? Não, porque uma estrutura enxuta significa a menor estrutura que você tem
para o maior resultado possível. Aqui, o que seria a estrutura 2? Como você tem a estrutura um, significa que você está deixando dinheiro na mesa. Então você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você poderia fazer muito mais. É aquela pessoa que está investindo, sei lá, 50 mil e fazendo 1 milhão. Não faz sentido você ficar nisso. Não faz sentido você ter uma margem muito grande, porque você poderia estar, em vez de colocar 50 mil e faturando 1 milhão, você poderia estar botando 500, 600 e faturando 5. O que sobra é muito mais. Então, qual que é o lance do modelo de escala máxima? O modelo de escala máxima é a gente conseguir ter a estrutura ideal para o tamanho ideal. Porque quando eu trabalho nessa estrutura, é onde a gente alcança o que eu chamo de PEM, que é o ponto máximo de escala. Ou seja, é o maior resultado que eu posso fazer com aquela estrutura. E isso aqui é desenhado desde o começo. É quando eu decido se eu vou ser uma empresa de educação ou se eu vou ser uma agência. Empresa de educação, o marketing é o meio. Uma agência, o marketing é o fim. É onde eu decido se eu vou fazer 50-50 e vou dividir as despesas. É quando eu decido se eu vou só cobrar um FII. É quando eu decido se eu vou cobrar um FII mais uma porcentagem. É tudo aqui. Aqui nesse local é onde eu tenho a definição do meu modelo, eu tenho a definição do meu planejamento, eu tenho a definição do meu DNA, que é o meu código de conduta, que é a minha cultura, e aqui que eu defino quais são as minhas parcerias. Parcerias são equipe, especialista, sócios e terceiros. Qual que é o erro do digital? Eu primeiro escolho o especialista para depois pensar no resto. Eu primeiro escolho a equipe para depois pensar no resto. Aí acontece o que aconteceu com o mentorado meu. O especialista queria dominar o mundo e o estrategista queria só ter tempo livre e morar na praia. Os dois montaram uma sociedade, é óbvio que isso dá problema. Então eu preciso definir o resto. Opa, principalmente o DNA, porque é o DNA que vai fazer as pessoas tomarem a decisão como eu pensaria. É o quê? O código de conduta. É o código de conduta. O que que é o código de conduta? É como se fosse a sua Bíblia. A Bíblia ela mostra exatamente para onde todo mundo deve ir e se você está condizente com o que aceita um cristão ou não. Lá tá escrito quando você peca, quando você não peca, o como você tem que viver, o como você tem que fazer a maior parte das coisas. Isso é o quê? Um código de conduta. Então, todo mundo, você pode nem conhecer tanto sobre o cristianismo, mas se alguém contar a vida de alguém, você sabe se essa pessoa segue a conduta cristã ou não. É isso que você tem que fazer na sua empresa. Porque se todo mundo tiver um código de conduta, que a gente chama de código de cultura, que é o nosso DNA, as pessoas sabem exatamente quando vive e quando não vive determinada coisa. Essa é a base para as pessoas tomarem decisão como se fosse você. E aí a gente alinha tudo. A gente tem um modelo que é claro para todo mundo, porque o modelo ele serve para a gente poder falar não. A gente tem um planejamento que mostra quais são os meus objetivos, para onde eu quero chegar. Eu tenho a minha conduta muito bem definida, porque isso vai mostrar o tipo de pessoa que eu quero que trabalhe, e depois disso eu decido minha parceria. Porque agora, alinhado com os objetivos que eu tenho, com o modelo de negócio que eu tenho e com o meu DNA, eu consigo escolher quem vão ser meus sócios, quem vão ser meus parceiros, quem vai ser minha equipe, quem vai ser meu especialista. Porque se eu quero dominar o mundo, meu especialista também tem que querer. Porque não adianta eu querer o especialista ser o melhor do mundo se eu quero fazer um monte de lançamento e o meu especialista quer uma renda extra. Não adianta eu contratar alguém na minha equipe que eu quero que ele cresça comigo se o sonho dessa pessoa é ter o próprio negócio. Então eu preciso definir isso antes e deixar claro na contratação. Isso muda completamente a contratação, porque eu começo a contratar pelos comportamentos e demitir pelo técnico, e não fazer o contrário. Hoje eu contrato pelo técnico e demito pelo comportamental. É a pior merda que eu faço. Só que o digital ainda não chegou nessa conversa ainda, né? Que ainda as pessoas contratam mandando nos grupos. Gente, alguém tem um copy para indicar? Porra, se o copy fosse bom mesmo, ele estaria empregado. Beleza? Ou a pessoa não estaria te indicando.
Pode, mas não pode pegar no grupo? Pode, desde que depois você tenha um processo de contratação para garantir que essa pessoa é boa. Então coloquem isso na sua cabeça, a pessoa boa está trabalhando. É por isso que no corporativo existe tanto hunting. Aí a gente vai para a fase 4. A fase 4 é a maior fase. Ela são as semanas 6, 7, 8, vai até o 10 aqui, né? Então, a maior parte é aqui, tá? Ah, então é por isso que eu tinha errado o número aqui, gente, porque isso aqui é 5, ó. Show. Então, aqui vai até o 10. De 6 a 10, tá? Esse é o maior. Por quê? Porque esse aqui é a construção, né, da nossa máquina de performance, que é o segundo pilar, que é o que aqui? Aqui é efetivamente a equipe, tá? Qual que é o ponto, qual que é o ponto principal aqui que eu preciso entender? Primeira coisa que eu preciso entender, isso aqui é o cerne da coisa, o grande ponto. Eu preciso entender que eu tenho dois tipos de cargos na minha equipe, tá? Então, eu preciso entender, vou botar aqui, a gente precisa desenhar o nosso organograma, que é o que eu preciso na minha equipe. Existem dois tipos de cargo. Existem cargos de crescimento e cargos de manutenção, beleza? O que são cargos de crescimento? Cargos de crescimento são aquele cargo que ele potencializa meu resultado, que quanto melhor for essa pessoa, mais dinheiro eu ganho. Cargos de manutenção são aqueles cargos que, mesmo que a pessoa seja a melhor do mundo, vai facilitar minha vida, mas não necessariamente o trabalho dela gera um retorno. Alguém que sabe me dar um exemplo de um cargo de crescimento? Me falem aí. A gente vai até umas 4h30, tá, pessoal? Só para vocês se organizarem. Vendedor, copy, são cargos de crescimento. Por quê? Quanto melhor essa pessoa for, mais resultado ela te traz. E o que são cargos de manutenção? Head, sempre vai ser crescimento, porque ele treina a sua equipe e vai potencializar. O que que é de manutenção? Você pode colocar suporte, você pode colocar financeiro. O web designer aí no caso, e editor de vídeo, depende. Depende da sua estrutura. Porque, por exemplo, se você vende, por exemplo, no meu caso, eu vendo via webinário pago. VSL é muito importante e anúncio é muito importante. Se eu tiver um editor de vídeo que consegue prender atenção, ele pode ser um de crescimento. Então, por aí vai. O importante é que para cada negócio é um negócio diferente. Na minha agência, na Orbica, a gente tem o audiovisual muito elevado. Então, é um cargo de crescimento. Por quê? Porque é o que projetou o nosso nome no mercado. Então, eu tenho aqui cargos. Depois do cargo, eu tenho a maturidade, que é o quê? Essa pessoa ela tem maturidade baixa, média ou alta. Qual que é a diferença? Maturidade baixa, a pessoa executa tarefa e precisa de acompanhamento. Então, ela gasta muito meu tempo. Maturidade média, a pessoa executa tarefa, mas também sabe fazer análises. Maturidade alta, ela consegue executar tarefas, análise, só que ela já toma decisão. Então, você já entendeu que no cargo de crescimento, você precisa ter pessoas de maturidade alta. Porque você quer que essas pessoas tomem decisão. Porque as suas decisões, o que trava em você, são decisões de crescimento. Então, você do organograma, você pega os cargos e a maturidade, tá? Baseado nisso, você consegue desenhar o organograma e consegue colocar o rostinho em cada um. Muito provavelmente, quando você desenhar o organograma, você vê que seu rosto está em muitas coisas. O primeiro plano de ação começa daí. Você pegar e desenhar, né? Esse negócio como um todo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é pensar no organograma.
Segundo ponto que eu preciso fazer é pensar na minha estrutura de motivação e, e engajamento. Isso aqui eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque esse tema é complexo pra caramba. Só que basicamente o quê? Para cada colaborador, eu tenho uma forma diferente de manter essa pessoa engajada e motivada. Pensando em neurociência, pensando em meta, pensando em diversas coisas. Como um resumo, eu tenho a pessoa no ponto A e eu quero levar a pessoa no ponto B. O como eu motivo a pessoa para que ela busque o ponto B, assim como eu buscaria. Então, por exemplo, muito provavelmente, grande parte de vocês não gosta de gestão, ou não entende de gestão, ou vê a gestão como um meio para um fim. Só que vocês estão aqui numa terça-feira à tarde. Porque vocês estão no ponto A e querem chegar no ponto B, e vocês veem eu como uma pessoa que pode ajudar vocês a fazer isso. Como eu consigo estimular a mesma coisa no meu colaborador, para ele vá atrás? Porque isso liga o terceiro ponto, que é autodesenvolvimento, que é o como eu desenho uma estrutura para que essa pessoa se motive a se desenvolver assim como vocês fazem. Porque daí eu não gasto energia com isso. Eu preciso do quê? Só dar o direcionamento e a pessoa acontece. Isso aqui são 4, 5 semanas, porque essa parte é bem complexa. Assim, ela não é complexa de fazer. Ela tem diversos pontos para estruturar. A parte boa é que depois você estruturou uma vez, só que resolveu. Mas aqui nesse caso, eu preciso de tempo para explicar o como a gente motiva uma pessoa, como a gente desenha essa estrutura, como a gente acompanha, como a gente desenvolve, tá? Então, essa parte aqui é o mais grosso aqui do negócio. Na venda teria que maturidade alta, já que nas vendas muitas vezes tem que tomar decisão. A área de vendas é a única área da minha empresa que eu não tenho júnior, pleno e sênior, tá? Na nossa empresa, a área de venda é por nível. Comercial um, 2, 3. E o nível é maior à medida que ele mais vende, até por ele ser comissionado. Então, nesse caso, eu não vejo a senioridade da pessoa, a experiência da pessoa. Maturidade baixa, média e alta, eu tô falando de júnior, pleno e sênior, né? Então, qual que é a diferença? Só para vocês entenderem o que é júnior, pleno e sênior. Júnior é uma pessoa que está começando ou que tem baixa experiência. Pleno significa o quê? Uma pessoa plenamente capaz. Então, ela tem uma lista de tarefas e ela é plenamente capaz de executar todas aquelas tarefas. Tá? O que que é uma pessoa sênior? Uma pessoa sênior também é uma pessoa plenamente capaz. Qual que é a diferença? É que ela tem experiência, ela tem senioridade. Então, muitas vezes, ela faz a mesma coisa que um pleno faz, só que ela tem experiência. Se ela tem experiência, por que que ela consegue tomar decisão? Porque ela já passou várias vezes por uma situação. Então, por que que ela me gera muito valor? Porque ela consegue me ajudar a treinar as pessoas, porque ela tem experiência, e ela consegue melhorar os processos, porque ela tem experiência. Só que eu não consigo ter só a pessoa sênior, porque a conta não fecha, tá? No caso de vendas, eu não quero necessariamente experiência. Se a pessoa acabou de começar, mas vende melhor que os outros, ela vai aumentar de nível, vai melhorar a comissão e o pagamento. Mas isso de entender a senioridade é importante. Foi por isso que a gente conseguiu fazer 10 milhões com 6 pessoas, 10 milhões no ano com 6 pessoas, porque senioridade muito alta, processo alinhado, é todo esse desenho aqui feito super bem, tá? Óbvio que não é sustentável fazer um valor tão alto com 6 pessoas, mas é possível por causa da senioridade, tá? Beleza. Aí a gente vai, desenhado isso aqui, a gente vai para a fase 5, que é a última fase, tá? Aí eu vou juntar tudo depois para vocês. Qual que é o lance aqui? É monitoramento previsível e ajustes. Isso aqui são as semanas 11 e 12, tá? 11 e 12. Então aqui a gente começa a trabalhar com o quê? Aqui a gente começa a trabalhar com, né, definição de demandas, que é o como eu garanto que todo mundo está fazendo o que precisa fazer. O como eu tenho é, descrito o que cada pessoa tem que fazer em cada momento, tá? Eu preciso de um sistema de tarefas. Aqui a gente usa o Monday, mas pode ser uma planilha, Notion, pode ser qualquer coisa. Eu só não recomendo o Trello, porque eu acho que a logística de Kanban é ruim para tarefas
em linhas, né? Definição de demandas, esse sistema de tarefas. É aqui que a gente começa a pensar em processo e projetos. Por quê? Porque é exatamente a definição de demandas é o que garante que a gente está no caminho certo. Lembra que eu estou falando de monitoramento, eu quero que seja previsível. Processos e projetos mostram para mim que eu não vou apagar incêndio. Lembra da batata frita, que é pita no McDonald's? É isso aqui. O como eu consigo ter processos e projetos que garantem, por exemplo, o lançamento é um projeto que dentro dele tem diversos processos. O como eu garanto que todo mundo está fazendo o que precisa ser feito. Também vou fazer lives e aulas aqui só sobre processos, tá? Esse aqui é um ponto importante. E por último, indicadores de previsibilidade. O como eu garanto que todo o meu sistema está funcionando. Porque lembra que eu tenho aqui o meu sistema 3M, aqui eu tenho modelo de escala máxima, aqui eu tenho máquina de performance e aqui eu tenho monitoramento previsível. O monitoramento é o que vai garantir que tudo está funcionando, ele vai me mostrar, é como se fosse um farol que tudo está funcionando. Se por acaso tiver algum problema com a equipe ou com o modelo, ele apita, né? Ele vai me avisar, né? Óbvio que não apita de verdade, ele vai me avisar. E se por acaso eu tiver um problema no meu modelo, ou se eu tiver um problema no meu processo, o meu modelo mostra, né? Porque eu tenho meu código de conduta e a minha equipe consegue identificar por quê? Porque eu tenho senioridade. Então a gente vai aqui de uma fase um até a fase 12 semana, né? Semana um, semana 12, fazendo o quê? Primeiro, libero o tempo da pessoa. Depois, né, eu crio a fundação, que é um modelo à prova de erro que vai garantir que você cresça com o mesmo tamanho. É que você cresça sem aumentar a sua equipe. Lembra? Lucrativo, previsível, escalável e sustentável. Depois disso, a gente monta uma equipe que faça as coisas sem depender de você. Opa, porque aí efetivamente você tem mais tempo. E depois disso, a gente cria um sistema que te dá previsibilidade através do monitoramento. A partir das 12 semanas, é só ir melhorando esse sistema e ir crescendo ele. Se você fizer isso nessas 12 semanas, óbvio que aqui eu te passei o passo a passo de todas as coisas. Então, monitora aonde está seu tempo, delegação, definição, tudo isso aqui é o que a gente desenha, é o que eu faço com todos os nossos mentorados. Só que dentro do nosso programa a gente faz isso em 6 meses. Que o cara tem 12 semanas e as outras 12 semanas é acompanhamento. E a gente desenha até aqui. Pessoal, até aqui, deu para entender tudo que eu falei? Né? Deu para entender quais são os 12 passos. E aí, à medida que a gente for fazendo as aulas, eu vou aprofundando com vocês, tá? Para quem quer ver certinho se esse sistema encaixa no negócio de vocês, eu tenho aqui um link que o meu time faz essa análise se você consegue utilizar ele, não consegue, qual que é o momento, enfim. Se alguém quiser conversar com o meu time, tem esse link aí. Como a gente não consegue dar conta de conversar com todo mundo, ele faz um filtro. Então, se você entrar aí e fizer a inscrição ali, o meu time chama, ele apresenta esse modelo nosso no detalhe, vê o que que falta, né? Faz uma avaliação do seu negócio e vê o que que falta para você conseguir implementar isso aqui. É óbvio que depois no final tem um pitch e tudo mais, né? Normal, mas só de participar já te dá uma ajuda, tá? A gente tem mais uns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não deixem de aplicar aí, conversar com o meu time, porque pode ajudar vocês, como eu acabei de explicar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não esqueçam de divulgar, tá? Essas lives, como elas não ficam gravadas, o interessante é que vocês reservem essa semana aqui para estar comigo aqui online, tá? Para a gente poder conversar agora que a gente vai aprofundar. A sua mentoria você ensina como estruturar uma equipe de vendas comissionada?
ensina. É a mesma coisa, né? Estruturar uma equipe é a mesma coisa, dependendo da equipe. A diferença é que tem um modelo de comissão que é diferente, mas a motivação, o desenvolvimento, a estrutura para qualquer equipe vai ser igual, tá? Onde eu recebo avisos dessa live? No grupo, tá? Deixa eu pegar aqui para você o link do grupo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Peraí. Ih, Laia, peraí. Calma aí. Eu vou. Ignora o resto da mensagem que eu mandei no grupo, mas é esse link que tá aí, tá vendo? Esse link do SendFlow, tá? Beleza? Então é aí que tem se clicar aí, você vai cair no grupo, e é nesse grupo que eu tô divulgando as aulas, tá bom? Eu vou estar sempre avisando. Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Se quiser, essa é a hora, senão a gente vai finalizar aqui. Existe um parâmetro de referência para o investimento em ferramenta? Não necessariamente. Existem alguns indicadores, né? Porque assim, porque a ferramenta ela depende muito do modelo de negócio. Mas, por exemplo, existe uma porcentagem ideal do quanto você pode gastar com uma equipe relativa ao seu faturamento. Existe uma porcentagem do qual deve ser sua margem de contribuição, que é basicamente tudo que você fatura menos tudo que você gasta para faturar aquilo. Existem alguns benchmarks, existe benchmark do qual é a margem ideal de lucro, essas coisas, mas ferramenta em específico não, porque depende muito do seu negócio, né? Tem gente que vai ter um sistema robusto porque tem bastante aluno, tem gente que vai ter menos, enfim, né? Mas existem benchmarks nesse caso, tá? Pensando em ferramenta, né? Que é um negócio bem específico. O resto não é tão específico, né? Todo mundo tem tráfego, todo mundo tem copy, todo mundo vende infoproduto. Geral é muito parecido, né? A forma de venda, faturamento, tudo mais. Mas a ferramenta em si é uma coisa que muda. Até porque quem vende high ticket, por exemplo, sei lá, minha conta no Activa acho que é R$ 1.000. Na minha agência deve ser, sei lá, 15 mil por mês. Entendeu? Então, assim, mesmo o faturamento sendo parecido, como lá faz lançamento, o volume de lead é muito grande. O meu é high ticket, né? Então o volume é sempre baixo. Beleza? Beleza, pessoal? Não esqueçam de divulgar aí. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, desse novo movimento que a gente está fazendo de antigestão aqui, que é efetivamente te ensinar o como você pensa a gestão do seu negócio sem virar um gestor profissional, sem ter que virar o gestor, mas sim pensar em como você faz o que você ama, delega tudo o resto e ganha dinheiro no meio do caminho, porque você já entendeu, espero que você tenha entendido, por eu ter falado tanto, que você trabalhar no que você gosta é o que vai te dar dinheiro, pelo menos quando a gente vende informação ou vende conhecimento. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu. Terça-feira que vem a gente volta. Muito provavelmente eu vou falar um pouco sobre motivação e engajamento. Eu não sei ainda. Provavelmente vai ser isso. E a gente se vê por aí. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.